O medo pode vir de várias formas. Às vezes o medo de fazer algo novo, o medo que tudo o que aconteceu no passado volte à tona, e várias outras situações que podem nos dar medo. O medo é uma defesa natural do corpo, e o medo natural é uma coisa boa, pois evita que em muitas situações você não se ponha em risco, como por exemplo, pular de uma ponte, enfrentar um bandido armado, ou seja, ele está ligado à sua sobrevivência e faz com que você não arrisque a sua vida. Temos também os medos que adquirimos quando sofremos algum trauma, como por exemplo, quando sofremos um acidente, ou perdemos alguém próximo de repente, ou quando sofremos alguma vergonha em público. Além das crenças limitantes que adquirimos quando crianças, que na maioria das vezes são passadas pelos nossos pais ou de pessoas próximas. O medo é uma forma de fé. A fé de que tudo vai dar errado nos faz pensar sempre nas piores possibilidades. E muitas vezes nos faz perder bênçãos que estão próximos de nós. Costumamos a ficar paralisados quando sentimos medo, e isso atrapalha quando vamos tomar uma decisão que pode mudar o rumo de nossas vidas. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel quando estavam próximos de entrar na Terra Prometida. Eles tinham 2 cenários pela frente: atacar e conquistar a Terra Prometida, ou ficar paralisados com medo. Moisés pediu para alguns membros das 12 tribos espionar a terra de Canaã. E eles vieram com 2 relatórios, e Moisés pediu que passassem esses 2 relatórios ao povo. O primeiro dizia que a terra era muito boa, havia leite e mel com fartura. Já o outro dizia que o povo desta terra eram fortes e poderosos, além de terem muitos gigantes. E o povo de Israel, que já haviam visto milagres e maravilhas por parte de Deus, como a abertura do Mar Vermelho, as 10 pragas do Egito e a coluna de fogo que os guiavam em meio ao deserto. Deixou com que o medo tomasse conta deles, e resolveram não atacar os cananeus, e assim conquistar uma terra que já estava prometida por Deus, e com isso deixaram de viver a promessa. Deus, irado com o povo, queria destruí-los, porém Moisés interveio junto a ele implorando por misericórdia, e Deus mudou de ideia, mas castigou toda aquela geração, deixando-os vagar por mais 40 anos no deserto. Além de desobedecer a Deus, o povo ainda queriam voltar ao Egito para serem escravos, porque eles achavam melhor isso do que viver no deserto. E no final, apenas Josué e Calebe entraram na Terra Prometida, pois foram os únicos que realmente queriam invadir Canaã e viver na terra que Deus havia prometido. Quantas vezes nós deixamos de viver uma promessa de Deus por medo, só porque não tivemos coragem de enfrentar situações adversas por falta de fé? Muitas vezes Deus fica irado conosco porque não temos a coragem suficiente para enfrentar situações difíceis que muitas vezes podem mudar nossas vidas. Ficamos paralisados, pois esquecemos dos milagres que Deus já fez em nossas vidas. Assim como o povo de Israel esqueceu, e acabamos focando apenas nas dificuldades da vida, e não nas bênçãos que o Senhor já nos concedeu. Lembre-se disso. Tudo o que Deus já fez na sua vida, pois só de você ter nascido, isso já é um milagre. Por isso devemos confiar em Deus e pedir para que Ele abençoe nossos planos. Consagre tudo ao Senhor, e se seus sonhos não forem da vontade de Deus, peça a Ele em oração para que te mostre. E sempre que você estiver em uma situação que você tem que tomar uma decisão, ore a Ele pedindo orientação e discernimento, e assim Ele fará. E como nós podemos fazer para encarar o medo que tanto nos trava? Primeiramente, devemos confiar na presença de Deus. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus nos diz: Por isso não temas, pois estou com vocês. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus.
Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha poderosa mão direita vitoriosa. Voltar-se para Deus em oração e meditação. Salmos capítulo 33, versículo 5 diz: Procurei o Senhor e Ele me atendeu, livrou-me de todos os temores. Também não devemos não se apavorar e nem desanimar, assim como diz em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 8. Não tenha medo e nem desanime, pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará e nem os abandonará. Ser forte e corajoso, porque em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: Porque Deus não os deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Pedir coragem a Deus e confiar no Senhor. Salmos capítulo 56, versículo 3. Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Portanto, volte-se para a palavra de Deus. É ali que está o manual da vida para você vencer o medo. Deus deixou a palavra para que possamos se basear nela e encarar os desafios que a vida nos traz. Crie o hábito de estudar a palavra todos os dias. Coloque Deus à frente em tudo o que você fizer, em cada decisão que terá que tomar e em cada batalha que você enfrentar. Não faça como aquela geração de israelitas que não viveram na terra prometida por medo de enfrentar as batalhas. Não importa o tamanho dos adversários, Deus te guiará com a sua poderosa mão direita. Não deixe de seguir nosso canal. Aqui você encontrará reflexões da Palavra de Deus para fortalecer a sua vida. Curta e inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e manter-se sempre de olho no reino. Deus os abençoe.